Ondas de calor, aumento de peso e dores no corpo são sintomas comuns durante o período da menopausa, que inicia por volta dos 50 anos. Essa delicada fase na vida das mulheres necessita de atenção e cuidados, principalmente médicos, para que seja vivida de maneira mais suave possível. A Faculdade de Medicina da UPF vem estudando o risco cardiovascular e a saúde da mulher no período menopáusico, através de uma pesquisa feita com mulheres na cidade de Passo Fundo. Para falar sobre isso, está aqui conosco no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora Karen Opperman Lisboa, juntamente com a aluna da medicina Maria Luísa Carbonari. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, vamos assistir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Durante cada fase da vida, o corpo humano passa por mudanças. A infância, adolescência, vida adulta e velhice são diferentes, cada etapa respeitando um ciclo que começa e outro que termina. Para as mulheres, essas fases são ainda mais intensas e o corpo se transforma de maneira mais visível que o corpo masculino. Na adolescência, o corpo é modelado para que tenha condições de ter filhos, continuando assim a espécie humana. A partir dos 50 anos, o ciclo reprodutivo da mulher se encerra, e essa etapa, conhecida como menopausa, pode causar alguns transtornos. O sintoma que eu mais sinto é a dor de cabeça, assim, a irritação e falta de disposição. Dias, e depois tem dias que a gente tem disposição, parece que a gente está elétrica. Os calorões a gente sente. Se a gente não tomar alguma coisa para os calorões, a gente dá um pânico dos calorões, porque parece que sobe do corpo e sobe para a cabeça. Dores de cabeça, ondas de calor e desconforto no corpo são os principais sintomas, mas que infelizmente são vistos por muitos como exagero por parte dessas mulheres. O curso de medicina da UPF está realizando uma pesquisa que estuda a saúde da mulher e o risco cardiovascular do status menopáusico. Pesquisa que você irá conhecer mais agora, no estúdio. Bom, Karen, antes de a gente falar especificamente da questão cardiovascular, vamos falar um pouquinho da menopausa, que eu acho que é um assunto que preocupa a todas nós, né? O homem tem menopausa também? Não. Não. O homem tem a andropausa, mas não é tão estabelecida, não tem critérios tão definidos e não é assim levado tanto em consideração. Talvez daqui a alguns anos a gente saiba um pouco mais. Um pouco mais. Mas a mulher, Bibiana, é uma coisa certa. A menopausa, na verdade, é a última menstruação da mulher. Não é o período. O período que envolve a menopausa é chamado de climatério, que é o período dos sintomas. E o período desses sintomas relacionados à diminuição de produção de hormônios pelos ovários, ele pode começar muitos anos antes da menopausa. Ah, isso que eu ia perguntar. Porque a gente disse ali na reportagem e também na abertura do programa, mais ou menos 50 anos. Isso. Então, a menopausa, para eu dizer qual é que, se a fulana está na menopausa, eu tenho que aguardar 12 meses até completar sem menstruar nada em torno dos 50 anos para dizer, bom, a senhora teve sua menopausa aos 50, aos 51, aos 52. Nós não sabemos no Brasil qual é a idade média das mulheres, não temos um estudo bem claro, mas é entre 50 a 52 anos que normalmente Eu tenho uma curiosidade, porque a gente já falou várias vezes aqui no Uniaberta sobre o aumento da expectativa de vida, né? Que a cada tempo que passa, nós vivemos mais. Isso, graças a Deus. O período da menopausa tem alternado junto com o aumento dessa expectativa de vida ou não? Não, Bibiana, essa pergunta é bem importante porque, na verdade, mudou a idade da primeira menstruação das meninas. Isso mudou. Antigamente a média era 14, 13, agora 12 já está vindo para cada vez mais precoce. Provavelmente em função da alimentação, né, que é mais rica em gordura e as meninas são mais gordinhas hoje. Mas a idade da menopausa é constante, é isso aí. 50, 52 anos, não mudou, não está mais. Porque a menopausa também tem a ver com a questão da fertilidade, né? Da capacidade de gestar. Sim. Sim. Bem importante. Bom, a Bibiana está sabendo tudo. Embora não. Estou fazendo o papel de curiosa. Na verdade, isso talvez seja o fato mais importante de todos.
Com o andamento da idade, a mulher vai perdendo a capacidade de fertilizar. Mesmo ela menstruando até os 50 anos, a gente sabe que a capacidade dos ovários de ovular e ter uma ovulação sadia e de conceber, de fertilizar, diminui muito depois dos 40 anos. E isso tem a ver com os óvulozinhos que começam, eles entram em ateresia, eles entram em atrofia, que é esperado, e eles não conseguem mais ovular tão bem. Agora, até a menopausa, até aquele 1 ano sem menstruar, ainda é um risco teórico e muito pequenininho da mulher poder engravidar. Entende? Então eu tenho que dizer assim, ó, por exemplo, às vezes as pacientes vêm dizendo, isso é uma coisa dos dias de hoje. Dos dias de hoje, as mulheres estão engravidando ou muito cedo, que é um problema que é a gestação na adolescência, que aumentou muito. Gerada pelo descuido, desinformação. Não sei se, sabe, eu tenho dúvida se é isso. Não é desinformação. Não, eu acho que hoje, né, a Maria também já trabalhou com crianças e tal, há um desejo até dos adolescentes, sabe? Sem saber das consequências, né? Inconsequente. Mas tem uma outra parcela de mulheres que vão deixando para mais adiante a decisão de engravidar. Elas trabalham, fazem cursos, casam, compram um carro, daí vão construir uma casa e daí vão pensar em engravidar, né? E às vezes isso já está lá mais pertinho, depois dos 35 aos 40, quando elas começam a decidir. Quase no fim do Olha, processo de eu fertilidade. digo, ó, não deixe então assim, porque é um pouco mais difícil. Mas, certo, a menopausa, o que ela tem de mais certo, de tudo, é que perdeu completamente a capacidade de fertilizar, de conceber, de ser mãe com óvulos normais. Delas, né, naturais. Deixa eu perguntar para a Maria, né? A Karen falou que a Maria já trabalhou com crianças também, com outras faixas etárias, mas sempre com a saúde da mulher, não, com outras coisas. Não, com outras coisas durante a faculdade também, mas a saúde da mulher eu trabalho com a doutora Karen fazem 2 anos. E por que esse interesse específico pela saúde da mulher? Na verdade é um interesse em pesquisa em si que eu sempre tive. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar com a saúde da mulher, junto com a doutora Karen, realmente eu me interessei muito, porque eu também gosto dessa parte, mas o fato de estar inserido numa pesquisa para a própria profissão, para o teu próprio futuro, é muito diferente. O que te chama a atenção no processo de pesquisa? Assim, no caso de pesquisa médica, eu acho que o que é mais importante nisso é que quando tu aprende a pesquisar, quando tu sabe pesquisar, tu sabe ler uma pesquisa adequadamente, tu sabe criticar um artigo que foi publicado. E depois sabe usar isso no consultório, claro, no hospital. Extremamente importante tu saber ler e diferenciar aqueles trabalhos que tu pode usar no teu dia a dia e aqueles que não são tão relevantes assim. Carmen, falando novamente da menopausa, a gente escuta falar que é um período terrível para a mulher, que tem sintomas que vêm muito fortes. Seria uma espécie de TPM ampliada? Pior. Pior. Pior que isso, na verdade, né, Bibiana? É assim, é um pouco variado. Tem uma pequena porcentagem, 20% das mulheres, que passam por esse período de maneira mais tranquila, sem queixas. Se tu fores perguntar para elas, como é que ficou esse período na transição? Transição menopáusica é o período que começa a ter irregularidades menstruais. As menstruações às vezes vêm, às vezes não vêm, ou quando vem, vem muito. Então tem uma certa menorragia, né? Nesse período, geralmente é o período de maior sintomatologia. Elas não se queixam, mas aí tu pergunta, como é que tanto as menstruações não estão regulares? Menstrua muito? Muito. A senhora fica meio fraca com isso? Sim. Lhe incomoda? Não. Né? Então, tem isso também. A senhora está dormindo bem? Não durmo bem. Isso não lhe deixa cansada? Não. Tem algumas pacientes que percebem esses sintomas que acontecem no período de transição de maneira mais suave. É uma parcela pequena, em torno de 20% das pacientes. Uma das coisas que a gente avaliou na nossa pesquisa, que começou em 95, com 300 mulheres,
que foram sorteadas em toda a região urbana de Passo Fundo. Nós sorteamos pelos setores censitários. Então, foram casas que foram selecionadas ao acaso e a gente batia na porta e perguntava: tem alguma mulher entre 35 e 55 anos que ainda menstrue? Porque nós começamos na pré No e período na anterior. transição anterior, lá em 95. Então, nós fazíamos um questionário e fazíamos alguns exames de sangue e de ultrassom. Então, nós vimos que nessa fase da transição, 80% das nossas pacientes, 87% tem uma queixa de cansaço. Cansaço. A fraqueza, o cansaço é o sintoma mais prevalente. Os fogachos, que são os calorões, nessa população, nessa amostra, foi 70% nesse período, 76% é muito. Também é alto, De né? 10 mulheres, 8 se queixam. E daí, Bibiana, a gente pensa assim, né, uma ideia assim, calorão. Ah, tá, o que tem um calorzinho, né? Qual é a importância Sim. de um Vai calor? pra frente do ventilador. É isso, vai, toma um arzinho, ou o calor a gente passa no verão, mas é um calor diferente. Isso Que gera um mal-estar muito violento. muito grande, ele gera uma série de secreções humorais e de neuroreceptores e que dá uma sensação muito desagradável. Dá uma sensação de angústia, dá um fechamento, às vezes, no pescoço. A sensação, depois do calor que aparece no rosto, as pacientes às vezes estão... Começa a ficar com vermelhão. Vermelhão, estão numa situação social, elas ficam ainda constrangidas. Depois desse calorão grande, dá uma onda de frio. E com arrepio e sudorese. E que isso, às vezes, elas só notam essa parte da onda do calor, que é quando elas acordam de noite suadas. E não notam a outra. E não notam a outra. E aí acordam suadas, elas acordam. Trocam de roupa, não conciliam o sono logo. Tomam muitos banhos. E às vezes isso dá 2, 3 vezes por noite. Tem os fogachos graves, né, que são considerados mais do que 5 durante o dia. E à noite também, que dá uma sensação muito desagradável. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já daí para falar também da questão cardiovascular, que é um dos focos da pesquisa. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta e o Universidade Aberta de hoje fala sobre uma pesquisa do curso de Medicina, que estuda o risco cardiovascular e a saúde de mulher durante o período menopáusico. Continua aqui no estúdio a professora Karen Opperman Lisboa, com a aluna do curso de Medicina, Maria Luísa Carbonari. Karen, nós estávamos falando no final do bloco anterior sobre a questão dos calorões, né? Isso. E depois dos calafrios. Isso. Tudo isso é remediado com medicação? Aham. Só? Não, não é só. Mas a medicação hormonal é o tratamento de escolha. É o tratamento que mais resolve esses sintomas, né? Mas nós temos medicações que são chamadas serotoninérgicos, que também são usados como antidepressivos. Alguns deles têm uma ação muito boa para esse calorão. Agora, olha só que interessante. Essas ondas de calor, elas respondem muito bem ao efeito placebo. Efeito placebo, Bibiana, é o seguinte: se eu der um comprimido de nada, né? Sim. De nada, uma coisinha, um sólidozinho que não é nada. Sim. E comparar com um grupo que toma hormônio, aquele que toma o comprimido placebo. nada, ele tem um efeito melhor do que quem não toma nada mesmo, comprimido nenhum. Então, esse a gente chama de efeito placebo na medicina. Apenas a ingestão de alguma coisa que a paciente acha que vai melhorar, ela se envolve com esse tratamento, tem um efeito muito bom para o calorão. Então esse calorão, ele é também algo super criado pela própria paciente em cima de uma pequena sensação que ela tenha? Por que o placebo funciona? Não. Parece uma coisa que é... Não, aí é que tá, não é só por isso. É porque como tem neurotransmissores envolvidos na onda de calor, um posicionamento
comportamental positivo perante ele, já vai dar uma neuroregulada, entende isso? Sim, sim. Não é só... Não é psicológico. Não é só uma coisa, eu vou querer uma coisa que física funcione, mesmo. e eu quero que não funcione. É uma coisa física. Certo. Então, quando a gente tem um efeito placebo bom, as outras medicações, para dizerem que elas são realmente muito boas, tem que ser muito melhor que o efeito placebo, Sim. entendeu? Então, nessas, fica essas duas categorias de medicamentos. Os hormônios e alguns antidepressivos que funcionam melhor que o placebo. Depois tem outras categorias, acupuntura, técnicas de relaxamento, hipnose. Todas elas têm um efeitozinho um pouco melhor que o placebo. Também depende um pouco de cada mulher. De cada mulher. Né? E a questão da doença cardiovascular ou do risco, né? Então, ele aparece quando? Em que momento e por quê? É que é o seguinte, Viviana, sempre, isso é uma coisa bem antiga, e os mais antigos devem se lembrar. Olha, a tia fulana que entrou na menopausa, ela teve um infarto, ou ela teve um derrame, ou tem alguém na família, mas antigamente dizia, alguém faleceu nessa faixa etária, né? Então, se achava que era por causa da menopausa ou da idade. E até hoje isso não está muito claro, porque os 50 anos para a mulher, a idade absoluta, ela é uma água divisor, ela divide, sabe? Ela é um marco divisor. O risco de várias coisas aumenta depois dos 50 anos. Acho que não só para a mulher, né? Acho que não para o ser humano em geral, mas especialmente. Então, por exemplo, no cardiovascular, nessa idade começa a ficar parecido com o risco masculino. Os homens sempre tiveram muito mais risco cardiovascular que as mulheres. E nessa idade começa a mulher se equilibrar e às vezes até aumenta. Mas a gente tem vários estudos mostrando que independente da idade tem a ver com a menopausa. Com a menopausa em si. E essa era o nosso objetivo. Como a gente tem um grupo de mulheres sendo avaliadas há 15 anos, nesses 95, quase 20, né? Quase 20. Nesses quase 20 anos, nós tivemos 3 segmentos. Vocês vêm acompanhando essas mulheres. É um estudo longitudinal, que a gente chama, uma coorte, é um estudo com as mesmas durante todo esse tempo. Mas não é todos os anos. Nós fizemos 3 segmentos, em 95, em 2001, e 2002, agora 2010, 2011. Né? Então, elas foram envelhecendo também. E aí, o que nós vimos? Várias coisas muito interessantes. A última delas foi que essas mulheres que usaram hormônio, que vêm usando hormônio agora, então, algumas delas estão em torno de 63, 64 anos. Essas que estão ainda em uso de hormônio, elas têm um marcador cardiovascular chamado score coronariano, score de cálcio. O score de cálcio delas deu menor do que aquelas que não estão em uso. Isso é protetor, bom ou é ruim? É ótimo, isso é um protetor. Isso é uma evidência, assim, bem importante. Quem usa tem, então, menos do que quem não usa. E isso é muito bom. Muito bom. Porque a gente também escuta falar um pouco da questão dos riscos da reposição hormonal. Sim, exatamente. Então, por isso que fica aquela questão. Os riscos da reposição hormonal, o mais comentado, não é o maior, mas é o mais comentado, é o risco de câncer de mama. Né? Hoje a gente sabe que o risco de câncer de mama está associado a alguns fatores. Iniciar a terapia hormonal além da menopausa iniciar aos depois 60 que e já poucos. Depois que já passou a transição já aconteceu. Iniciar lá, tomar uma dose de hormônio estrogênio e progesterogênio juntos, sempre. Isso está associado a um risco de câncer de mama depois de 5 anos de uso. Porque a mulher, depois que começa a fazer a terapia hormonal, ela tem que fazer isso para sempre? Ou ela tem até uma idade onde ela não precisa mais e superou esse período? Não, então não é, a maioria não é para sempre, não tem um tempo certo. Né? Tentou-se dizer que a mulher só podia usar por 5 anos em função desse risco de câncer de mama. A gente sabe que não.
que não. Que isso é para algumas mulheres, é uma fatiazinha pequena de mulheres que ficou estabelecido esse risco. A maioria vai ter que usar enquanto tem sintomas. É como se eu dissesse assim, Bibiana, tu tem dor de cabeça, tu vai ficar sem ter dor de cabeça por 3 anos. Depois sinto muito, tu vai voltar a ter dor de cabeça. Como é que a gente vai tratar isso nos pacientes, Sim. né? Então, tem alguns controles que a gente faz. Eu queria perguntar para a Karen em que momento da pesquisa ela trabalha e o que ela faz? A Maria Luísa. Isso. Eu acompanho as pacientes toda terça-feira. A doutora Karen acompanha esses pacientes, faz a consulta delas, vê exames. E eu acompanho com ela esse atendimento. E também ajudo ela a ver o peso, a questão de controle de peso, da pressão arterial, da cintura. É um encontro abdominal. semanal, então? É um encontro semanal. Não com todas as pacientes, né? As pacientes normalmente voltam a cada 6 meses, normalmente. Mas daí a gente acompanha todas durante esse período. Diga, Karen. Porque desse grupo, que eu estou falando que é um estudo longo, tem algumas e outras que fazem parte lá do nosso ambulatório de menopausa, lá do São Vicente, que é uma pesquisa mais próxima delas. É como se fosse uma consulta normal, um acompanhamento. Então, tu perguntaste quanto tempo tem que passar e parar de usar. Essa paciente nossa, né, Maria, que é a Maria Lore, quanto tempo ela já está usando terapia hormonal? Há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Né? E o que nós vimos, que a Maria apresentou na nossa MIC, nós publicamos, né, a Maria como primeira autora, na revista Médica do Rio Grande do Sul, é que essas mulheres, com 10 anos de uso de hormônio, elas eram todas hipertensas. Então, elas tinham um problema cardiovascular. Que é ano anterior. Anterior. E que, então, são pacientes que alguns têm um pouco mais de receio de usar. Essas pacientes, a gente viu ao longo de 10 anos que elas tiveram uma tendência a diminuir a pressão, não foi? Diminuir a pressão e os outros fatores, né? O peso, a cintura abdominal, o resto continuou igual. Não teve mudanças. Quer dizer, não houve um aumento de peso, como tradicionalmente se observa. E tradicionalmente se observa. Tradicionalmente se observa. Isso é outro trabalho que a gente fez bem clássico, bacana, dizendo que a transição menopáusica, ela aumenta o peso e a menopausa, os anos depois da menopausa, aumenta a gordurinha da barriga. É da barriga e de todo o resto. Mas a da barriga é terrível, porque essa que é o risco cardiovascular. Essa está associada diretamente com o risco cardiovascular. Agora, uma pergunta que não quer calar. A gente tem muitos programas Uniaberta, falando das pesquisas realizadas aqui na universidade, falamos que existem muitos procedimentos que nós podemos adotar no nosso cotidiano que vão nos trazer uma velhice mais saudável. Há alguma coisa que nós mulheres possamos fazer ao longo da nossa vida jovem para que quando a gente chegue na menopausa a gente amenize esses sintomas ou não? Isso é próprio de cada um e é uma característica, não há o que fazer antes disso para evitar que isso venha tão violentamente. Pois é, que bela pergunta, né, Viviana? Eu vou te dizer que tem coisas que é em termos de saúde geral, porque a menopausa, ela aumenta o risco de doenças várias. De todos os tipos. De todos os tipos. Inclusive as psiquiátricas. Né? Então, a gente viu que pacientes com mais sintomas são mais neuróticas. E tem um risco maior de depressão, de ansiedade, bem claramente. Também se sabe que as mulheres que são mais felizes, isso vejo aqui complicado, né? Que elas têm uma vida como mãe, como mães, ou no matrimônio mais satisfatórias, elas têm menos queixas. E são outros estudos que já está bem associado. Mas como é que nós vamos dizer, vamos receitar, olha, fulana, a senhora trate de ser bem feliz na sua vida, né? Não é como que bom que seria, não né? Não é como em outros casos que a gente diz, não, você pode ter uma alimentação, pode correr, sim, pode... mas já vou chegar lá. Aí estou falando do mais difícil. E tem isso com certeza, Bibiana. Mulheres mais ativas, que fazem 6.000 passos por dia, elas têm menos diabetes, menos gordura no abdômen e menos sintomas.
né? Uma adolescência, ali 20, 22, 23 anos, digamos, com uma dieta rica em cálcio, laticínios, vai fazer uma massa óssea melhor, o risco menor de osteoporose no futuro. E todas aquelas duas recomendações que eu diria para qualquer paciente, homens ou mulheres: não fume, Não beba pouco, excesso. muito pouco, mulher é uma dose por dia, Sim. o resto já aumenta o cardiovascular. Bom, a receita é longa e nós poderíamos passar mais Uni Aberta inteira falando sobre isso, mas infelizmente nosso tempo esgotou. Quero agradecer muitíssimo a Karen pela Imagina. excelente conversa, a Maria Obrigada, Luísa pela presença e obrigada. pelo interesse em pesquisa, Sim. né, que isso torna os profissionais muito É mais muito bom. ricos, é muito bom. É. E o Uni Aberta de hoje fica por aqui. Eu sei que você ficou querendo mais, mas nós voltamos semana que vem com outra pesquisa realizada aqui na UPF. Até lá!